Continuando com a nossa série de estudos a respeito dos dons ministeriais, hoje nós vamos abordar o tema do ministério, do chamado do pastor. Esse chamado é considerado pela igreja moderna como o mais importante. E eu tinha dito no início que, de fato, embora reconhecesse a importância do chamado pastoral, mas ele não pode se destacar dos demais. Ou seja, não existe nenhum tipo de hierarquia entre dom do pastor e os demais chamados ministeriais, apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre e de tantos outros dons que estão listados tanto em Romanos como aqui na carta aos Efésios e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, lá no finalzinho. Existem referências a todos esses dons ministeriais. Existe até um dom chamado o dom da contribuição. Mas não vamos falar sobre ele hoje. Vamos falar sobre o pastor, que é o chamado por excelência, reconhecido pela igreja contemporânea. Eu diria que esse destaque merecido ao chamado pastoral fez com que a igreja acabasse por esquecer um pouco os demais chamados. Isto é lastimável, mas não estamos tão distanciados dessa realidade. A igreja do Senhor Jesus tem acordado para isso e tem procurado restaurar a importância de todos os dons ministeriais operando conjuntamente em benefício do crescimento, da fortificação, da edificação do corpo de Cristo. Quais são as características do chamado pastoral? Eu disse há pouco que o pastor, o Senhor Jesus, também era pastor. Ele, inclusive, se qualifica como sendo o bom pastor. Tanto esta palavra bom, atrelada ao chamado ministerial pastoral, deve ser destacada, deve chamar a atenção, porque, na verdade, existem pastores, bons pastores, e, infelizmente, existem maus pastores. Eu diria que pessoas de boa fé, por entenderem que a igreja só reconhece o chamado pastoral, embora tenham um chamado diferenciado, eles acabam por se atrelar ao chamado pastoral sem que tivesse sido realmente chamado pelo Senhor para operar neste preciosíssimo dom. Então, todo mundo é pastor. No Novo Testamento existiam palavras que destacavam, distinguiam e serviam para destacar o chamado pastoral. Era o presbítero. Se você encontrar alguém na igreja moderna chamado de presbítero, na verdade, hoje, o presbítero é uma função, não é um chamado. Mas, na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja primitiva, o presbítero era assemelhado ao pastor ou o bispo. O bispo também é outra palavra que distingue o chamado pastoral lá nos primórdios, lá no início da igreja. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele se destaca como um profissional, como um oficial da igreja, como deve ser um pastor de uma igreja local. Um pastor deve, sobretudo, ter um coração de pastor. Isto não é um atributo exigido dos outros dons ministeriais. Isso é bem interessante. O coração de pastor é aquele coração que é capaz de fazer como um pastor de ovelhas, ele apacenta. E o apacentamento é algo extraordinário. Se você pegar, por exemplo, um pastor de um rebanho de ovelhas, você pode fazer um comparativo. Traz entendimento, traz luz sobre o trabalho que deve ser desenvolvido por um pastor perante o seu rebanho de fiéis, perante a igreja local. O pastor, ele cuida das ovelhas, cuida até das feridas das ovelhas. Se uma ovelha se desgarra e vai para longe, o pastor, o próprio Jesus disse isso,
deixa aquelas ovelhas que estão seguras e vai atrás da ovelha desgarrada. Há também uma ferramenta que os pastores de ovelhas usam, que é o cajado. O cajado não serve para bater nas ovelhas, mas muitas vezes serve para tirar as ovelhas de uma situação de dificuldade, puxar a ovelha. Ela caiu num abismo, caiu lá num buraco, e o cajado ele serve para isso. Então o cajado também serve para disciplinar, sem dúvida alguma. Se você, por exemplo, relembra o Salmo 23, o Salmo 23 fala do pastor e começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, eu até gostaria de abrir um parêntese aqui, porque lá no hebraico, a tradução mais exata seria: o Senhor é o meu pastor e não me falta. Por quê? Porque se o Senhor não falta, as outras coisas também não faltarão. O Senhor é o meu pastor. E lá para as tantas, no Salmo 23, ele diz: a tua vara, teu cajado me consola. Então, é próprio do pastor usar as suas ferramentas, as suas habilidades, as habilidades do seu chamado para manter íntegro o rebanho. Este é o trabalho por excelência do pastor. E é um trabalho sacrificial, um trabalho que exige tempo. Exige também, muitas vezes, desprendimento. Quantas vezes a própria família pastoral é sacrificada por causa do trabalho realizado pelo pastor perante as suas ovelhas. Isso acontece demais. E é preciso certo equilíbrio para que o pastor não venha a atrapalhar as suas relações familiares por causa do chamado que grita forte, clama na sua mente, no seu coração. A principal característica do pastor é o exercício do governo da igreja. E é por isso que o pastor é o símbolo principal, ele é tido como o principal chamado ministerial. Por quê? Porque é ele e é sobre ele que repousa a autoridade para governar a igreja. E então as pessoas normalmente recebem esta informação com muito carinho, com muita dedicação, com muita facilidade. Então, governar é atributo pastoral, não é do apóstolo, não é do profeta. O profeta tem aquele ímpeto, diz as coisas conforme o recado que Deus lhe mandou dar e, às vezes, acaba ferindo pessoas, então deixando alguma tristeza e algum desânimo na sua mensagem, mas é o pastor e compete ao pastor, não é passar a mão sobre a cabecinha das ovelhas, mas curar, né? Restaurar aqueles sentimentos que foram feridos. O pastor tem essa habilidade. No coração do pastor habita, sem constrangimento, esse tipo de habilidade de trazer para a terra, de fazer uma exortação, e a exortação é geralmente uma palavra dura, é uma palavra que pode despertar uma certa reação, mas o pastor tem uma habilidade especial para exortar sem ferir. Isto é próprio dele, exortar, chamar para perto, fazer com que as coisas tornem aos seus devidos lugares. Governar, portanto, nunca esqueça isso, é próprio do pastor. Por quê? Porque ele recebeu do Senhor. O Senhor Jesus é o governo da igreja por excelência. Mas fisicamente o Senhor não está presente nas congregações. Quem está é o Espírito Santo. Mas há uma figura destacada chamada pastor que, exercendo o governo sobre as ovelhas, é capaz de fazer a obra que o Senhor Jesus faria se estivesse presente na congregação. Então, governar a igreja. Eu digo isso para você que provavelmente não exerce nenhuma função ministerial, é um membro da igreja e está ali colaborando para o crescimento da obra. Digo isso
para que você possa incorporar dentre as suas próprias habilidades pessoais o fato de que nós, como crentes, nós, como ovelhas, nós precisamos reconhecer a autoridade do pastor sob pena de rebelião. Rebelião é o pecado que destruiu o ministério daquele que se tornou Satanás. Então, foi o pecado mais grave que aconteceu. Destruiu a relação entre Lúcifer e o seu Criador. Mas rebelião é uma coisa com a qual o pastor convive com frequência. E ele precisa realmente exercer o governo de tal maneira que ele possa não impor. A imposição não pertence às habilidades pastorais, mas ele pode e deve exercer o governo com a autoridade, como se presente estivesse o próprio Cristo à frente do rebanho. Então, eu disse que você, como um crente, como uma ovelha, precisa reconhecer e saber a utilidade e saber a bênção de se submeter à autoridade pastoral, porque ela lhe abençoa. Ela abençoa aqueles que se submetem. E o pastor não precisa usar o cajado para ferir, mas para proteger, para trazer para perto. O pastor, como comissionado de Deus, como estabelecido pelo Senhor Jesus como um ministro de Deus, a palavra ministro significa servo, escravo, não é? Aquele que está também submetido à autoridade superior do Senhor Jesus. Se você compreende isso, você vai saber como o pastor exerce o governo para o seu bem, para o bem da congregação, da unidade do corpo de Cristo. Faça isso, consiga enxergar o pastor como um verdadeiro representante dos interesses do reino. E você nunca vai ter dificuldade com o seu pastor, se ele realmente recebeu esse chamado. Seja abençoado na prática da palavra e o nosso convite para que você se inscreva no endereço aí embaixo e possa ajudar a outras pessoas, através desse canal, a receberem este tipo de ministração e de informação valiosos para a sua vida cristã.